O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Itamaraty adotem as providências necessárias para a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli. Essa decisão acontece após a Corte de Roma aprovar o pedido de entrega da ex-deputada às autoridades brasileiras. Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, que aconteceu em 2023. De acordo com as investigações, ela foi a autora intelectual da invasão para a emissão de um mandato falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. O ataque hacker foi executado por Walter Delgatti, que também foi condenado e confirmou ter realizado esse trabalho a mando da parlamentar. Chamar o Bruno Musa para avaliar essa posição da justiça brasileira, ministro Alexandre de Moraes cobrando medidas para a extradição de Carla Zambelli. Você, Musa, me parece que nenhuma novidade em relação a esse caso, mas a justiça brasileira, na figura do ministro Moraes, pedindo agilidade, celeridade para que Zambelli seja extraditada ao Brasil. Pois é, a Zambelli já está presa lá e me parece que, concordo muito com o que você falou, a justiça brasileira, na figura de um ministro, vem fazendo toda e qualquer força para que esse processo ande rapidamente. Ao passo que me parece uma seletividade muito grande, uma vez que no Brasil nós temos processos talvez muito mais importantes, até porque a Zambelli está detida lá, não pode voltar ao Brasil, se voltar a coisa complica, em que aqui no Brasil todos os processos de pessoas que estão presas indevidamente ou processos que estão parados de coisas tão óbvias, explícitas, tão claras, simplesmente estão parados. Ou muitas vezes tem situações em que determinadas figuras importantes da política brasileira anulam, por exemplo, quebras de sigilo bancário, telemático, de algo tão óbvio, ou de indícios extremamente relevantes que já foram expostos. Então, mais uma vez, o que nós vemos, e me parece nesse caso, é que há dois pesos e duas medidas, uma grande seletividade entre pressionar um determinado caso que está praticamente resolvido, afinal de contas, resolvido no sentido de que ela não expõe nenhum tipo de perigo, ao passo que o que verdadeiramente está derrubando uma república aqui segue parado, intocável e jogando para frente. E quem sabe daqui a pouco totalmente anulado e cancelado. Pois é, deixa eu chamar também o Roberto Mota para analisar a situação que envolve Carla Zambelli, e a extradição já havia sido sugerida, solicitada, havia dúvida se isso iria acontecer de pronto, mas há sinalização de que muito em breve isso ocorrerá. A Justiça tem cobrado medidas de outros poderes. Mota. Nosso sistema de justiça criminal precisa se lembrar da sua própria doutrina, que diz que prender não adianta. Para que prender, se prender não ressocializa? Eu escuto isso toda hora. É isso que a gente ouve quando se trata de criminosos violentos. Por que seria diferente com a deputada? Ao invés de prender a deputada, olha, eu vou repetir o que eu ouço do pessoal da esquerda. É melhor dar um curso de contabilidade, de artesanato, quem sabe de capoeira. No julgamento da DPF 347, a Corte Suprema do Brasil reconheceu que o sistema prisional brasileiro produz violação recorrente de direitos humanos fundamentais dos encarcerados. Fixou-se a tese de que há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro. Como é possível, então, que esse mesmo Estado queira enviar a deputada para essas prisões? Não faz nenhum sentido. Deixa eu chamar o Dávila também, só para trazer o seu ponto de vista, talvez uma reflexão, algum outro apontamento sobre o caso que envolve Carla Zambelli, a condenação, a decisão tomada também pela justiça italiana e a extradição em vias de ser autorizada e realizada. Dávila, regras são regras, mas nesse caso a gente observa talvez uma assimetria? Lógico. Vamos
resgatar outro caso de extradição do governo petista, que aconteceu com o italiano Cesare Battisti, um terrorista comunista que matou 4 pessoas, foi condenado na Itália. Aí o que aconteceu? Se refugiou neste esplêndido Brasil do governo Lula. Ficou aqui e a Itália pedindo para o governo brasileiro extraditá-lo. Não, aqui ele recebeu refúgio, ele foi acolhido como um perseguido político, um assassino, perseguido político porque era de esquerda. Não houve extradição no governo Lula, foi apenas no governo de Michel Temer que assinou a tal da extradição que os governos petistas recusaram a assinar e cumprir uma decisão judicial da Itália. No Brasil é assim: se você é de direita, cana; se você é de esquerda, pode viver aqui no paraíso, protegido pelo governo e, portanto, ainda arruma uma boquinha para você ficar aqui de maneira confortável, ir à praia. O Battisti curtiu muito praias aqui no Brasil. É um negócio vergonhoso como nós utilizamos um recurso sério, o acordo internacional entre países, e banalizamos de acordo com a cara e a identidade do militante que está em jogo.